Teológica, graças a Deus. Hoje nós vamos tratar desse capítulo de número 3, que traz aí classificações da bibliologia, dentro da teologia. Bibliologia, aspecto, aliás, classificações da bibliologia dentro da teologia, ok? A semana passada a gente tratou aí sobre os aspectos conceituais da bibliologia, sobre a bibliologia. Então a gente trouxe aí aspectos, uma visão, né? Uma visão sobre a terminologia da Bíblia, não é isso? Sobre o formato inicial e a parte original, sobrenatural da Bíblia. E também do livro, que é o livro de Deus. Hoje nós estamos aí com classificações. E classificação está bem longe de ser aspecto, e a gente precisa entender algumas palavras, principalmente se você entender, né, essas palavras ou as frases que que são os tópicos de cada assunto, no caso aqui, do assunto da bibliologia. Por exemplo, classificação. O que vem ser classificação? Eu preciso entender, para entender o tópico, entendeu? Classificação da Bíblia dentro da teologia. Então nós vamos ver aí uma ordem, né, que chega a ser dividida para uma identificação dentro da bibliologia, que está dentro da teologia. Ok? Por que dentro da teologia, dentro da bibliologia, dentro da teologia? E a gente vai para a introdução. O que a introdução vai dizer? A disciplina da bibliologia é uma matéria de grande valor e de extrema importância dentro da teologia. O que a teologia fez? A teologia sistemática, ela faz o quê? Ela pega pontos, né, tópicos, e aí, tipo, a bibliologia, nós estamos estudando sobre a Bíblia, propriamente dita, certo? Então, dentro do assunto da Bíblia, tem suas classificações, suas divisões, para me entender melhor a Bíblia. Por exemplo, eu quero entender sobre a lei. Quais são os livros da lei? Eu quero entender um pouco sobre a história. Quais são os livros da história? Eu quero entender um pouco sobre os livros de ciências, poéticos. Quais são os livros poéticos? A gente entende os livros poéticos de Jó, é isso? Cantares, Eclesiastes, Provérbios e Salmos. Eu quero entender sobre profetas maiores e profetas menores. Os profetas, então a gente tem categoria maior e menor. Mas é porque o camarada, o profeta, não se trata do homem, se trata da literatura. Ok? Então isso é classificação e eu preciso entender essa palavra classificação. Ok? Então a gente vai ver que isso se dá porque o estudo teológico só é possível ser desenvolvido mediante a palavra de Deus. Okay? Então não existe teologia se não for extraída da palavra de Deus. Ou melhor dizendo, da Bíblia, que é a palavra de Deus que conhecemos por ser uma coleção de livros, né, sendo dividida em duas partes, que conhecemos por concerto, ou aliança, ou pacto, o Antigo e o Novo. No Antigo tem 39, no Novo tem 27. Okay? Então a gente tem agora as seções, as categorias, né? que é classificação, as divisões do Antigo Testamento e as divisões do Novo Testamento. A saber, do Antigo Testamento a gente tem lei, que são os cinco livros, que é a Torá dos judeus, não é isso? Então a gente tem aí Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. A gente tem 12 históricos, que é a partir de Josué e se estende até Esté. Nós temos 5 sapienciais, que é os livros poéticos, que iniciam com Jó, né? E aí a gente tem o Salmo, tem o Provérbios, tem o Cantares e o Eclesiastes. E a gente tem agora 17 profetas que se dividem em duas categorias, que é maior e menor, 12 menores e 5 maiores. Ok? É isso que entendemos do Antigo Testamento. E a gente tem o Novo Testamento, que é a biografia, que são 4 evangelhos. A gente tem um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. Nós temos 13 cartas paulinas, ok? Nós temos 8 cartas universais. Essas cartas universais, ela é de Hebreus, sai de Hebreus até Judas, né? Você pode contar que é 8, né? A gente tem Hebreus, Tiago, Pedro, João,
e Judas. Então você vai ver que são 8 cartas. E a gente tem um livro só que é profético, que é uma galeria profética, que é um livro só que é justamente o Apocalipse. Isso é classificação, é uma ordem dividida para uma compreensão melhor. Então a gente tem biografia, a gente tem cartas, a gente tem história, biografia, história, cartas universais e paulinas, e a gente tem profecia no Novo Testamento. Ok? Isso é classificação. E aí também tem aí, como é classificação da bibliologia dentro da teologia, então a gente tem aqui uma explicação sobre exegese, com prefixo EX, né? Porque tem exegese com prefixo ES. Tá, ok? Então a gente precisa entender o que é exegese. O que é exegese? Simplificando, a exegese é a ferramenta da hermenêutica. O que é hermenêutica? A hermenêutica é uma ciência de interpretar o texto, né? É claro que, como toda ciência, ela tem o quê? Suas regras, seus princípios e tem seu método, ok? E suas ferramentas. A exegese é a prática da hermenêutica. Eu não confundo hermenêutica com homilética. Homilética é a arte e ciência de pregar, mas também de elaborar um texto. Então não dá para não dá para praticar a homilética sem a hermenêutica. Okay? E o que a homilética faz? Ela me coloca no meu devido lugar. Então eu preciso entender que eu sou um locutor e quem me ouve é interlocutor. Ela me faz entender que eu preciso me dirigir às pessoas. Existem técnicas para eu alcançar as pessoas. Então é isso aí, mas a homilética me leva para o texto também. Né? Eu preciso elaborar um texto. E para mim elaborar um texto, aí eu entro com a hermenêutica. Como é que eu vou entender um texto se eu não entender a hermenêutica? Se eu não entender, às vezes eu pratico a hermenêutica sem ter ideia da hermenêutica. Eu pratico a exegese sem ter ideia da exegese, naturalmente. Então, quando a gente recebe a aplicação tanto da homilética como, aliás, da hermenêutica e da homilética, aí assim a gente fica munido das ferramentas que necessitamos realmente dessa feita. Agora nós passamos a ter uma técnica, né? Tanto de elaborar um texto. Para elaborar um texto eu preciso de ferramenta, eu preciso ir lá, entender as barreiras, eu preciso entender os princípios, eu preciso entender como fazer um sermão, o que é sermão, os tipos de sermão, quais são as classificações de sermão. Então é tudo isso aí, ok, gente? Então dentro desse assunto aqui, nós temos aí um pouco sobre a exegese, ok? E a gente vai ver que dentro da exegese nós vamos ver a língua original, a gente vai ver também um pouco sobre a teologia histórica, a teologia dogmática. Nós vamos entender um pouco que a teologia histórica ela desenvolveu toda a teologia a partir da história da igreja, de Atos até os dias de hoje. Então isso é teologia histórica. A gente vai ver a teologia dogmática. E aqui tem um resumo da teologia dogmática, mas não se limita, mais uma vez, ao que nós temos aqui. Eu espero que você que está acompanhando, que está fazendo esse curso, se interesse para prosseguir estudando. Lembrando que não é em vão essa tua chamada para esse curso. Deus tem muito mais para te mostrar, para te ensinar. E aí a gente tem também a classificação aqui da teologia bíblica. A gente também tem a teologia sistemática, mais uma vez. O que é a teologia sistemática? Neste ramo de estudo da teologia, os ensinos bíblicos concernentes a Deus, né, e aos homens são agrupados em tópicos, ou seja, aquilo que se trata, ok? Daquilo que se trata. Por exemplo, cristologia. Isso é um tópico, é uma pergunta. Eu quero saber sobre cristologia, eu quero saber sobre Cristo. Então, aonde eu vou recorrer? A sistemática de Cristo. Qual é? A cristologia. Do Espírito Santo, pneumatologia. De Deus, teontologia. E aí eu tenho que entender, principalmente nessas três sistemáticas, que se trata do mesmo Deus. A sistemática vai mostrar a pessoa no mesmo Deus. Então a gente vai ver a Trindade, ok? Nós vamos ver a Trindade. Porém, quando eu falo de Jesus, eu falo de Deus. Quando eu falo do Espírito Santo, eu falo de Deus. E quando eu falo da teontologia, eu falo de Deus propriamente dito, dizendo, entendeu? Então é isso aí. E a gente precisa colocar isso aqui, entendeu? Fixar isso aqui. Então, de acordo com um sistema definido como exemplo, como por exemplo, cristologia, pneumatologia, angelologia, etc.
E aí a gente tem aí o 3.1, que é a Bíblia como livro de Deus. Aí aqui essa parte aqui é bem mais simples, né? Que vai trazer aí a Bíblia, um livro antigo quanto à sua formação, é um livro moderno quanto à sua mensagem. Então é um livro antigo, formalmente, quanto à sua estrutura, à sua formação, mas também um livro que é atualíssimo, é mais atual do que o Jornal Nacional de amanhã, ou qualquer outro jornal de amanhã. Qualquer notícia de amanhã, a Bíblia já contém já o que está acontecendo, o que está para acontecer. Então ela é muito atual. Ok? A gente vai ver também o material gráfico empregado na Bíblia originalmente. Nós vamos entender um pouquinho sobre o papiro, sobre o pergaminho. Ok? A gente vai entender um pouquinho sobre a estrutura da Bíblia, a Bíblia dividida em partes principais, antiga, então isso aqui eu já falei para você, é a estrutura da Bíblia. A gente vai entender um pouquinho sobre o Antigo Testamento, ok? Nós vamos entender um pouquinho sobre a classificação geral agora da Bíblia, que eu falei também, né? A gente tem livro da lei, livro histórico, poesias, enfim, terminando aí com o Antigo Testamento, aliás, com o Novo Testamento, que a gente vai ver também biografia, história, epístolas paulinas e epístolas universais e profecia. Então, isso é classificações da bibliologia dentro da teologia, ok? Deus abençoe, paz do Senhor Jesus. Eu acho que diminuiu um pouco o tempo e isso é muito bom. Falei rápido, mas eu acredito que você deve me compreender, eu acredito que você está me compreendendo, e eu sei que eu deixo a desejar, porque eu sou que nem você, como um ser humano, eu tenho essa certeza. Nós não somos perfeitos, mas estamos aí trabalhando para chegarmos a algumas conclusões e fecharmos algumas brechas e chegarmos a uma perfeição, ok? E nós sabemos que quando isso acontecer, o Senhor toma para si, né? A gente não permanece aqui. Deus abençoe, paz do Senhor Jesus, e como sempre, a bênção é grande. Fique aí com esse comentário e até o próximo comentário, em nome de Jesus, que será do 4º capítulo.